Olá, pessoal. Conforme prometido, tá? Eu fiquei de passar um vídeo para vocês explicando o que aconteceu na última reunião que a gente fez com o DAI referente à questão do rateio, tá? Eu achei interessante a gente tratar primeiro do que é o rateio para que vocês entendam melhor essa questão. Peço desculpas aí que o vídeo não está muito legal, o áudio também está muito bom, mas infelizmente é o que eu tenho hoje aqui no momento aqui para passar essa informação para vocês. Então vamos lá. Então como funciona a cobrança de água em Santa Bárbara do Oeste, tá, gente? Então a gente tem aqui uma cobrança numa casa, como é feita? Como você já conhece. Entra água no cavalete, essa água pode estar indo para um reservatório, uma caixa d'água, essa água vai ser usada para casa, para calçada, para quintal, para piscina, se tiver, para lavandeirinha, enfim, a casa toda utiliza a água, é cobrado então, em metro cúbico de água, né, um valor específico, certo? Isso é uma cobrança simples numa casa. Em um condomínio a coisa é um pouco diferente, você tem um cavalete principal, o hidrômetro, que é o cavalete principal do condomínio, que geralmente é de alta vazão, né? Então sai aí bastante água, passa bastante água por esse cavalete, e ele vai até reservatórios, ele vai até os apartamentos, e aí no apartamento, cada apartamento do condomínio, é assim em Santa Bárbara, tá? Santa Bárbara, cada apartamento tem que ter o seu próprio hidrômetro, que também é responsabilidade do DAI. Então ele vai ser distribuída, a água que entra aqui no cavalete principal vai ser distribuída para o restante dos apartamentos. Porém, além de estar indo para os apartamentos, essa água que entra no cavalete principal vai ser usado na área comum do condomínio, né? Ou seja, na utilização para lavar calçadas, para lavar banheiro, limpar banheiro, para usar os banheiros da área comum, caso tenha, salões de festa, piscina, para limpeza no geral, né? Então, essa água que entra no hidrômetro principal, ela passa, então, né, pelos outras áreas do condomínio, são chamadas áreas comuns, certo? Então, como que é cobrado isso daqui? Bom, a gente sabe, então, que a cobrança do rateio é feita da seguinte forma. Então, o rateio, pessoal, olha, ele é feito dessa forma aqui. O DAI faz a leitura do hidrômetro principal, do hidrômetro inicial. No mesmo dia, ele faz a leitura dos hidrômetros dos apartamentos. Ele vai ler cada um dos apartamentos, ou casas, né, se for um condomínio de casa. O sistema soma o consumo dos apartamentos e faz a subtração do hidrômetro principal. A sobra é dividida entre todas as unidades, todos os moradores, certo? Essa sobra é chamada de rateio, tá, pessoal? É o rateio, que é usado na área comum, teoricamente. Então, quer dizer, somou todos os apartamentos. O que sobrou lá é o que foi usado na área comum. Então, vou dar um exemplo aqui desse condomínio mesmo, né? Supondo que é um condomínio de 20 unidades, olha. Então, se o condomínio todo, né, no hidrômetro principal, marcou que gastou 200 metros cúbicos de água, a soma do consumo dos apartamentos, por exemplo, deu 149 metros cúbicos, o restante foi de 51 metros. Ou seja, esse restante vai ser dividido entre todos os moradores. Né? Hoje é importante que vocês saibam que existe uma tarifa por consumo. Então, isso é a tarifa de hoje, Santa Bárbara. Se você consome até 10 metros no seu apartamento, você vai pagar 4,88 por metro. De 11 a 20 é outro valor, tal, de 51 até 100 é um valor bem maior, e acima de 100 metros é esse valor de 31,50, tá? Geralmente apartamento se gasta entre 9, 10, sei lá, até no máximo 12, enfim. Não tem quintal, tal, né? Tem esse detalhe. Então, você acaba tendo um consumo não tão alto assim dentro dos apartamentos e casas em condomínio. Bom, é importante saber que quando o rateio aumenta, essa cobrança vem maior para vocês. Então, veja só. O que pode causar aumento do rateio? Pode ter um vazamento oculto na linha de distribuição de água da área comum, tá? Não é aumento, não é um vazamento no apartamento. O vazamento dos apartamentos não causa nada no rateio. O que causa na área comum. Pode ter um vazamento em torneira da área comum, né? Torneira de banheiro, tal. Vazamento em vasos sanitários. Pode ter boias de nível, boia de caixa d'água defeituosa. Vazamento em piscina, caso exista piscina no condomínio. Pode ser que o hidrômetro principal está com defeito. Pode ser que o hidrômetro das unidades, algumas delas podem estar com defeito. Vai tudo influenciar no rateio. Pode ser ar na rede, né? Que sai do cavalete, e tem outras, muitas situações que ocorrem. O que o síndico faz quando ocorre o problema no rateio? Tá, isso aí eu falo por todos os síndicos, né? Isso é um procedimento padrão, praticamente. Então a gente faz uma análise visual no condomínio primeiro, né, para ver onde está passando as tubulações, se tem alguma água surgindo lá, e pode ser que haja um vazamento naquele local. A gente contrata empresa de caça-vazamento quando a gente não encontra na primeira situação. Ah, por que contrata empresa de caça-vazamento? Porque eles têm dispositivos lá que fazem geolocalização, enfim, eles conseguem fazer com equipamento a busca de vazamento oculto. Né? A gente checa boias, checagem de pressão na rede, busca de fissuras em reservatórios, piscinas, análise dos hidrômetros. A gente faz diversos procedimentos. Quando precisa chamar uma empresa caça-vazamento, isso geralmente é caro. Tá dependendo do tamanho do condomínio, pode chegar a 5, 6 mil reais. Ok? Então isso aqui também sai do bolso da gente, toda vez que tem vazamento. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de consumo, tá? Para que vocês entendam uma casa. Uma casa hoje, Santa Bárbara, se ela consumiu 5 metros, a tarifa que vai ser cobrada dela é 4,88 por metro. Ou seja, ela vai pagar 24,40 da água, mais 24,40 do esgoto. Aqui em Santa Bárbara você paga o esgoto também. Então o total vai dar 48,80. Se você pegar aqui um exemplo de um apartamento ou casa em condomínio, se ele consumiu 5 metros, ó, o valor é o mesmo, tá? É uma tarifa residencial. Vai pagar a mesma coisa. Porém, supondo que nesse condomínio a gente tem um rateio alto esse mês, né? Por N motivos, como eu falei lá atrás. Então, o consumo total foi isso. O consumo total das unidades, por exemplo, deu 149, né? Supondo que aconteça isso. Ó, o consumo total das unidades deu 149 metros cúbicos, né? Bom, automaticamente a gente sabe que o rateio ficou em 51 metros. Qual que é o problema? O DAI, isso a gente identificou agora, a gente a gente falou sobre isso agora, que a gente foi na reunião aí, para tentar sanar. A gente está pedindo duas coisas, tá? A primeira coisa que a gente está pedindo é que o DAI nos dê apoio. Porque às vezes o que ocorre?
aumenta o rateio, como aconteceu agora no condomínio aqui de Santa Bárbara, não vou citar o nome aqui, mas enfim, quem mora lá sabe. Aconteceu essa semana. Fora outros que já estão tendo aí problema com rateio faz tempo. Mas aí, o pessoal, o síndico estava me falando, né? O mês passado veio mais 70 reais de água. Esse mês veio 20 e pouco. E ele não fez nada, não foi feita nenhuma manutenção. Ele contratou o caça-vazamento e o caça-vazamento falou, não tem vazamento em lugar nenhum. E o DAI diz o seguinte, olha, se vira, certo? O que nós estamos querendo em primeira mão é que exista uma lei ou uma emenda que diga o seguinte, olha, se o condomínio tem um laudo indicando que não há vazamento, que o DAI proporcione, então, o laudo dele, que ele vá até o condomínio e mostre onde está o vazamento. Tá? Isso é uma das coisas que a gente está precisando que ocorra. Porque não adianta nada a gente fazer um casamento, ele não encontrar, e o DAI falar que tem e acabou. Né? Então nós estamos brigando por isso. Brigando também para que o DAI forneça serviços para o condomínio, né? que se tornem mais fáceis essas resoluções. Nós precisamos trabalhar de forma unida. E uma segunda coisa que foi pleiteada agora, e talvez essa situação seja a mais adequada no momento, é que nós identificamos o seguinte, e, aliás, quem citou isso daí foi um dos síndicos que fez parte da comissão agora dessa última reunião, Nelson, agradeço a ele, inclusive, né, por ter citado o assunto. Por exemplo, nesse caso aqui, o que acontece? Esses 51 metros excedentes de água, o que o DAI faz? Ele não divide para as unidades e depois ele cobra. Ele cobra antes. Então ele cobra o valor e não o consumo. E se você aplicar a tarifa atual do DAI, acima de 50 metros de água consumidos, ele vai cobrar R$ 23,88 por metro. Ou seja, o total a pagar por unidade, nesse caso aqui, olha, seria R$ 60,90 de rateio. Tá? Porque o DAI ele já aplica a taxa antes de cobrar de vocês. Certo? O que a gente acha o ideal que seja feito? Nós estamos pleiteando isso também. Por exemplo, nesse caso específico de 51 metros, que o DAI, primeiro, ele faça a divisão entre os apartamentos e cobre o valor do metro cúbico. Né? Supondo que o valor não ultrapassou 10, supondo que você gastou 9 metros, 8 metros que seja, 8 metros, e vem mais 2 de rateio, você vai continuar pagando os 4,88. Então, assim, de R$ 60, quase R$ 61, você pagaria apenas R$ 12,45. Isso imaginando que há um vazamento e tudo mais. É para vir bem menos que isso. Mas nesse caso, seria o justo, é o que nós achamos justo. Bom, nós conversamos lá com o pessoal do DAI, né, ontem, e nós falamos justamente sobre essa questão a princípio. Tá? Essa questão agora se tornou a pauta principal nossa para esse momento. Então nós dizemos o seguinte para eles: olha, eu quero que me mostre a lei que determina que a tarifa tem que ser cobrada antecipadamente. Eles não nos mostraram. Nós pegamos a lei agora, né, na verdade, assim, é um conjunto de leis, tá? É uma resolução do consórcio Ares PCJ, que é aqui da região, que conduz a questão da água da região, e mais a legislação municipal. Nós não encontramos nada que determine qual é o padrão de cobrança de taxa pelo DAI. Então nós estamos agora conversando com o nosso jurídico. Na terça-feira agora faremos uma reunião entre os síndicos. Assim, os síndicos que irão participar, já deram aval que vão participar conosco dessa reunião. Né? Já temos aí 12 síndicos que representam mais de 20 condomínios da cidade, tá? E nós estamos pensando em, primeiro, verificar a possibilidade de uma alteração de forma pacífica, né, com o DAI ou com a Câmara Municipal pedindo aí um projeto de lei, alguma coisa, ou então iremos entrar com uma ação conjunta de todos os condomínios contra o DAI. Tá? Então, assim, na próxima terça-feira nós vamos tomar essa decisão. Qual caminho nós vamos escolher, tá? Existe algo estranho, né? Como eu falei, condomínio que vem um rateio alto, outro mês já não vem, e não foi feito nada. Vem 2 meses de rateio alto, depois abaixa de novo. Então o DAI não soube explicar pra gente por que isso acontece. Então, se existe isso aí, a gente precisa de algumas alterações nas leis municipais, ou até mesmo nas resoluções do Ares PCJ. Tá? Por que esse problema não acontece em Americana? A Americana tem uma tarifa única. Né? Se cobra do condomínio e o condomínio divide entre os moradores. Tá? Então, aqui em Santa Bárbara, é uma comunidade, a gente tem uma conta, né, para cada morador? Porém, acaba prejudicando devido à questão do rateio. Né? Isso aí está prejudicando bastante por essa tarifa absurda que se cobra da sobra, do rateio, que é consumido na área comum. Nós entendemos que o que é consumido na área comum é como se fosse numa casa, é no quintal da sua casa, é a mesma coisa. Tá? Então nós iremos agora nos reunir na próxima terça-feira, acho que vai ser dia 3, né? Dia 3 agora, de setembro, justamente para definir qual caminho nós vamos tomar. Se vai ser através de uma ação conjunta dos condomínios ou buscando uma solução que o DAI possa nos apresentar. Os jurídicos desses condomínios já estão envolvidos e nós estamos aí mobilizados realmente dessa vez para resolver esse assunto. Tá ok? Agradeço a vocês, tá? Peço um pouquinho mais de paciência, que eu acredito que após anos aí a gente consiga agora ter uma definição, né, final sobre esse assunto. Tá joia? Nessa reunião foram 4 síndicos, né, que participaram, é um comitê, uma comissão, representando, né, mais de 30 síndicos aí, no total que a gente tem trabalhando com a gente. Participou a superintendência do DAI e o vice-prefeito também, o Felipe Sanches, que inclusive se sensibilizou e entendeu que a nossa causa é justa. Tá? Então agradeço vocês aí e vamos torcer para que a gente consiga resolver o mais rápido possível. Ok? Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau.